Sejam muito bem-vindos ao mundo online da massoterapia. Aqui você vai aprender de como viver da massoterapia, faturando mais de 5.000 mês. Olha que interessante. O meu nome é Alessandra Marcelino, estaremos juntinhos nessa jornada. Eu vou apresentar a nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje vai ser uma conversa muito interessante. Essa conversa ela vai trazendo à tona o que a gente é. E eu quero te perguntar, por que inovar? Por que a gente tem que inovar nesse momento? Nesse momento de transição que nós estamos passando no mundo, na vida pessoal, fazer com que a gente consiga transgredir, consiga fazer com que a gente cresça emocionalmente e profissionalmente. Então, o título da nossa conversa de hoje vai ser Por que inovar? Por que a gente tem que fazer com que a nossa técnica seja ainda melhor? Por que a gente tem que inovar em uma nova técnica? Por quê? Oi, Aline. Por que a gente tem que inovar nesse momento? Porque os nossos clientes estão com problema de internet, mas não desista. Olha só, cai um pouquinho, volta. A tecnologia é assim mesmo, não é? Não é? Então, vamos começar novamente. Por que a gente tem que investir numa nova técnica? Por que a gente tem que inovar? Ir para frente? Porque os nossos clientes estão cada vez se inovando, os hábitos, usos e costumes dos nossos clientes estão cada vez mais sofisticados e se a gente não faz isso, a gente perde a oportunidade de se tornar interessante para o mercado de trabalho e mais ainda para todo o processo que a gente está passando. Tornar-se interessante, essa é a palavra, é se tornar atraente para o mercado de trabalho. Quando a gente inova, a gente consegue fazer muito mais isso acontecer. Não é mesmo? Além disso, eu tenho um prospecto aqui que eu tô seguindo para não deixar nada passar aos nossos olhos e a nossa conversa aqui consiga fazer com que a gente progrida cada vez mais. Então, além disso, investir numa nova técnica, ela significa se aprimorar, é melhorar o que já está bom. Olha que interessante. Você traz para você para melhorar o que já está bom. Interessante, né? E só inovando a gente consegue se manter no mercado de trabalho. Só inovando a gente consegue ficar à frente da concorrência. E mais do que isso, a gente consegue fazer com que o nosso cliente fique cada vez mais satisfeito. Não é mesmo? Interajam comigo, vocês podem perguntar, fiquem bem à vontade. Agora eu quero fazer uma chamada e quero te perguntar, por quê? O que? Eu acho que seria a palavra certa. O que te limita a investir numa nova técnica? O que te limita a inovar? A gente tem que refletir isso, porque em seguida a gente vai falar sobre como superar essas nossas limitações. O que te limita a você ir para frente, a ultrapassar a barreira da onde você está e ir para um outro patamar? Isso é importante, a gente refletir sobre de que forma a gente vai sair de um ponto e ir para o outro. Então, o que te limita a inovar, a sair do patamar que você está e ir para um outro patamar? A gente vai falar também nessa nossa conversa, que está sendo bem gostosa e bem transparente, que as nossas crenças limitantes, elas são determinantes na nossa vida, muito determinantes. Então reflitam,
Eu joguei essa para a gente começar uma conversa diferenciada hoje. Façam suas perguntas. Oi, Jô, tudo bem com você? Olha só. Então, como que a gente pode superar essa limitação? Como? Primeiro a gente tem que ter uma visão. Depois a gente identifica o que a gente internalizou e depois a gente coloca o nosso plano em ação. De que forma? Ter uma visão. Visualize. Sabe quando você se internaliza e pergunta para você mesmo: o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos? O que eu preciso fazer? Isso aí é uma autoanálise que a gente frequentemente tem que fazer na nossa vida. E em momentos de transformações, essa autoanálise a gente cada vez traz mais para o que a gente quer agora nesse momento. O que nós queremos? Então, a primeira parte é a visão, é visualizar. Visualize o que você quer. Faça uma autoanálise. O que eu preciso, né? Essa autoanálise para a gente se interiorizar. O que eu preciso? Eu preciso ser mais disciplinada para superar as minhas limitações? Para atingir o meu objetivo? Será? Eu preciso? A gente está conversando agora, eu quero que você se conecte comigo e se pergunte também: o que eu preciso para ir adiante? O que eu preciso para me tornar uma pessoa cada vez melhor? Aumentando meu faturamento, tendo fidelização dos meus clientes, dos meus pacientes. O que eu preciso fazer agora nesse momento para que eu desabroche nessa vida maravilhosa? A visão, que eu falei, visualize o que você precisa, internalize isso, faça uma autoanálise. O que eu preciso ser? Disciplinada? O que eu preciso ter, o que eu preciso fazer? Administrar melhor o meu tempo? Boa essa, né? Vamos analisando aí. O que eu preciso? Investir numa nova técnica? Inovar? Essa é a visão que eu quero que a gente converse nessa reflexão, sabe? Porque nós estamos falando de limitações. O que eu preciso fazer para a gente passar de um patamar para o outro? A segunda coisa que eu quero que a gente converse nesse momento é identificar. Então eu me internalizei, eu fiz uma autoanálise, então eu vou identificar. Identificação. O que está te impedindo de ir para alcançar os seus objetivos? Que as nossas crenças, elas são limitantes, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas essa identificação, ela vem depois de uma autoanálise. A autoanálise, lembra? A primeira, visão, visualize o que você quer. Depois identifique, escreva. A hora que vem isso tem me ajudado muito, a hora que vem aquele medo, aquela angústia, escreve o que está te dando medo, o que as coisas não estão fluindo, mas por quê? Isso me ajuda muito, porque o que eu percebi é que a coragem, ela não é ausência de medo, ela é... A coragem é mesmo com medo. Você internet, isso é normal. Voltamos! Cai um pouquinho a internet, porque tecnologia é assim mesmo, mas eu estava falando sobre a identificação, sobre ter coragem não é ausência de medo. Ter coragem é mesmo com medo você ir em frente. Tipo, eu estar aqui agora com vocês, eu preciso ficar sem medo? Eu preciso ter coragem de passar o meu recado, de querer que mais pessoas saibam do meu assunto. São barreiras a ser passadas. É passar de um patamar
para o outro. É isso que eu estou conversando isso com vocês, tá? Então, essa autoanálise é a identificação. Lá na visão, o que você percebeu? Por que você não vai para frente? Ah, porque eu tenho medo. Escreve do que você tem medo. O que te impede? Ah, mas eu acho que é vergonha. Acho que é vergonha. Hã? Escreve. Mas vergonha do quê? Será que é muito vergonhoso você aumentar o seu ser, aumentar a sua capacidade de ajudar mais pessoas? Será? A gente... Aí, voltamos. Anota tudo. Anota tudo que você sente que tá te dando aquele medinho. Ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha. O que eu tenho? Eu tenho que ser disciplinada. Anota e vai passando passo a passo e vai refletindo sobre isso, que isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar, porque a gente está falando em superar as limitações, né? Pra gente poder ir além. E aí, o plano de ação, porque vai visão, que a gente visualiza o que a gente quer, a identificação, a gente identificou e depois a gente vai colocar o nosso plano em ação. Esse plano em ação é um plano eficaz que você vai... O que eu quero fazer agora? Passo a passo. Porque o que eu vi, que muitas vezes as nossas limitações, elas estão só aqui. É só no plano mental que a gente tem as nossas limitações. Elas é só uma forma de pensar, porque elas não são ações concretas. Não é algo concreto. E a nossa mente, ela é muito ardilosa. Bastante. Bastante. Às vezes você tá cheia de motivação, empolgada e quer seguir em frente, e daí a tua mente te dá ela te dá uma rasteira, assim, não, para aí, isso aí não tá certo, ou você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar. O que eu vejo é que à medida que você vai passando pelos teus medos, por toda a parte de identificar, visualizar, isso já vai te ajudando. Isso acontece comigo todos os dias, todos os dias. É lindo de ver. À medida que você vai passando pelos seus medos, e não é deixando eles te amedrontarem, mas você passa por eles, você vai ficando cada vez melhor, vai saindo de um patamar e vai para o outro. Então, por isso que é importante a gente anotar. Tudo que você sente, você anota. Parece bobinho, né? Mas me ajuda muito. Ó, nessa situação eu senti medo. Mas vamos descobrir, vamos passar por esse medo. É aquilo que eu te falei. Estar aqui não é uma ausência de medo. É uma coragem. É o medo, é você mesmo com medo, você passar por essa barreira. Mesmo com medo, você passar a sua mensagem. Mesmo com medo, você inova. E é aquela coisa fluindo, né? Porque a vida, ela é maravilhosa. E se não for assim, talvez a gente não faça nada de grandioso na nossa vida. E temos que soltar a nossa voz. Soltar os nossos talentos. Os nossos talentos. Muitas e muitas pessoas precisam ser orientadas por você, tocadas por você. Muitas. Não é por acaso que estamos aqui, né? Então, acredite em você, passe por esse momento. Eu tenho aquilo que eu falo sempre, eu sempre tenho um roteiro a ser seguido. Então, esse roteiro, ele vai cada vez aumentando mais. Tá tudo certo por aí? Vamos adiante? Então, eu estava falando sobre as nossas limitações. Cada vez que a gente passa por nossa limitação, a gente consegue ser um ser humano melhor. E coragem não é a ausência de medo. Coragem, mesmo com medo, você vai adiante. Isso é uma conversa muito importante e é algo para a gente refletir. Porque às vezes o medo, ele pode ser muito, muito limitante. E lembre-se, muitas vezes, isso já aconteceu comigo.
Muitas vezes as nossas limitações estão aqui, no plano mental. Não são ações concretas. Talvez a verdade que eu tenha dentro de mim, talvez não seja de vocês. Então, é essa troca. Por isso que a gente tem que dar voz a nossos talentos, não é mesmo? Então, falamos sobre isso, né? Outra coisa muito importante são as nossas crenças limitantes. Olha só. As nossas crenças limitantes, a gente pode dizer que elas são espécie de uma desculpinha para aquilo que a gente quer fazer. A gente tem as nossas crenças limitantes porque nós temos uma formação, mas muitas vezes elas servem como bengalas para nós, sabia? Às vezes a gente tem tanto disposição, tanta vontade de fazer alguma coisa, mas algo nos limita, que pode ser as nossas crenças que vêm lá de trás, ou pode ser uma desculpa para que o nosso cérebro diga, não, você não precisa fazer, fique na sua zona de conforto, porque é nessa zona de conforto que você não vai se incomodar, mas nessa zona de conforto, acredite, você não vai dar a voz ao mundo. Essa zona de conforto, ela pode ser confundida muitas vezes com a crença ou com aquela procrastinação, né? Você pode ouvir tudo isso e ficar aí, bem sentada na sua poltrona, ou você diz, não, eu quero isso, eu quero dar voz ao meu trabalho, às minhas habilidades, eu quero dar voz aos meus talentos. Então, por que não inovar? Por que não, deixa eu ver aqui, se destacar no mercado de trabalho? Aprendendo uma nova técnica, pensando em uma possibilidade de aumentar o seu faturamento e a possibilidade de aumentar o número de pessoas que você ajuda. Por que não? Então, vamos seguindo. Falamos da nossa crença limitante, que é algo que realmente ela pode ser uma espécie de desculpa. Se você fazer aquela análise que nós estávamos conversando lá atrás, ela pode sim ser uma espécie de desculpa para você dizer, não, tá tudo certo comigo, eu não quero sair daqui, eu não quero me incomodar, ou você decola fazendo algo que você gosta, fazendo algo que você realmente tem talento para isso. E isso em vários aspectos da vida, porque quando você decide dar asas à sua imaginação, dar asas à sua voz, todos os campos que te cercam, todos, emocional, espiritual, profissional, todos vão começando a ganhar asas. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo de acontecer na nossa vida. Então, falamos dessa zona de conforto, essa desculpa, mas é só algo aparente, porque a procrastinação vai fazer você não sair do lugar, né? Então, vamos falar de quais os benefícios de você inovar, quais os benefícios de você aprender uma técnica nova. Quais? Vamos lá, falem comigo. Quais os benefícios? Para mim, e isso eu quero dividir com vocês, praticar uma técnica nova, inovar, é aumentar a minha satisfação no trabalho. Percebam que o nosso trabalho é a coisa mais importante da nossa vida. Sim. Então, por isso que a gente tem que ter satisfação. E quando você inova, começa a não se cansar tanto na tua jornada de trabalho, começa a ver que o teu tratamento, ele dá resultado sem fazer muitos esforços. Com licença. Tomem água.
Então, para mim, o benefício de uma técnica nova, de uma inovação, isso em vários aspectos, é aumentar a satisfação no trabalho, porque o trabalho da gente é algo muito sagrado, né? O trabalho, ele dignifica a pessoa. E é dessa forma que você, trabalhando com satisfação, dando ao seu paciente o conforto de diminuir dor e dar uma melhor qualidade de vida para ele, e você igualmente ter uma melhor qualidade de vida, é fantástico, não é? Outra coisa é atingir metas, porque, como a gente vem falando durante alguns vídeos, durante a nossa conversa, as metas, elas têm que ser batidas. É como a coragem, né? Você tem coragem, mas você tem medo também, então é através de bater metas que você consegue ganhar muito mais liberdade, a liberdade financeira que a gente está falando. Então você estabelece metas e a inovação te dá essa possibilidade, porque é algo atraente para o seu cliente, mas é algo que beneficia você também. A disciplina com você mesmo, quando você começa a ter disciplina, a disciplina que eu quero dizer é quando você começa e termina algo. Você começa uma inovação, começa uma técnica nova, começa algo novo na tua vida, e isso vai te dando disciplina, isso vai te dando razão de viver, isso vai te dando aquele ar de frescor que eu gosto de sentir, sabe? Acordar, tomar um café da manhã e dizer, hoje eu vou atender tal pessoa, vou fazer tal, vou fazer algo que eu possa me beneficiar também. Esses são os benefícios de você inovar, porque lembra que eu falei que inovar, quando você inova em algum aspecto da sua vida, você vai inovando por cada cantinho, área profissional, área emocional, pessoal, tudo você vai estar inovando. Tudo bem por aí? Vamos lá? Outra coisa que eu acho muito benefício é a eficiência com os clientes. A eficiência, você tem algo novo, algo eficaz, então a eficiência, você consegue tratar a dor do paciente. Ele veio até você foi escolhido por ele, então você é responsável para tratar a dor dele. E isso, quando a gente está no ritmo, se isso não acontece, a gente se frustra, não é mesmo? Então, a eficiência com os pacientes, ele te dá um gás, e ela é um dos benefícios de você investir numa técnica nova, você inovar, porque a inovação já vai te deixando uma pessoa diferente. Então, se você inova para você e você consegue melhorar a condição da pessoa que te procurou, isso já é fantástico, né? Além de diminuição de dores, além de toda uma vida sem... Oba, estamos aqui de novo. Não sei para vocês, mas para mim começa a cair um pouquinho a internet, mas é algo bem natural, né? Vamos lá. Então, deixa eu falar um negocinho aqui, aumentando a nossa conversa. Como? Primeira coisa, deixa eu falar que eu estou muito emocionada, que no dia 2 de setembro, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado, vai ser um webinário, que é a rota do massoterapeuta, a rota do massoterapeuta além do convencional. E lá eu vou ensinar passo a passo de como você aumentar os seus faturamentos em mais de 5.000 por mês. Sim, vou te ensinar a fidelizar os seus clientes. Legal, né? Eu vou te ensinar...
deixa eu falar. Eu vou te ensinar a como se projetar, de que forma você vai ultrapassar essa barreira entre estar num patamar e ir para o outro. Legal, né? Então isso vai ser no dia 2, às 20 horas, no horário de Brasília, e eu vou estar te esperando. Vai ser uma oportunidade incrível, porque eu vou abrir uma mentoria justamente para a gente estar assim, ó, juntinhos. Porque é só dessa forma que a gente consegue aprender. Eu aqui, você aí, a gente dá as mãos e a gente vai caminhando e caminhando. Mais para frente eu explico mais um pouquinho de que forma vai ser esse webinário. Vai ser um encontro muito mágico. Para mim vai ser. E tenho certeza que para você também. Vamos seguir aqui? Então, e nós vamos falar, agora só para a gente concluir, a gente vai falar da terapia podal, principalmente na inovação dos nossos tratamentos, de como eu consegui aumentar os meus faturamentos, como que eu consegui a minha agenda cheia, mas o mais importante, que são os benefícios aqui, que eu pulei um pouquinho, os benefícios dessa nova técnica é você ter uma agenda saudável. Porque não basta ter uma agenda cheia. Eu já tive uma agenda cheia, lotada, e estava muito cansada. Foi através disso que eu tive que inovar. Foi através disso que eu tive que acender os faróis e dizer, Alessandra, dessa forma não dá para seguir. Você tem que inovar. Você tem que pegar várias técnicas, fazer um compilado de técnicas e mostrar para o seu cliente que você é capaz de tratar ele e mostrar para você mesmo que você tem capacidade de tratar uma pessoa, porque é o teu ofício, mas sem se cansar. Ficar exausta durante o dia, que era o que estava acontecendo comigo, que eu quase tive que sair da profissão. Então, no webinário eu vou te mostrar isso um pouquinho e falar um pouquinho sobre a agenda saudável, agenda que você pode acordar com esse entusiasmo e ter horário para sair com os amigos, ter horário com a família. É essa agenda saudável que eu falo, ter horário entre um atendimento ou outro, para poder se alimentar, para poder se alongar, para fazer o que você quiser, para poder descansar, colocar as pernas para cima. Essa é a agenda saudável que a gente quer. Para que você entre em contato com o seu cliente, mas que você esteja bem. Você consegue tratar o outro, mas só se você conseguir se tratar, senão não vai dar. É sobre isso que eu quero falar e já estou dando uma introduzida no assunto com relação ao que eu quero propor para você na semana que vem. E o nosso encontro está agendado já. É no dia 2 de setembro, às 20 horas, horário de Brasília. Vai ser um encontro muito bom. E é a oportunidade de você sair de um patamar e ir para o outro. Legal? Vamos dar continuidade aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Então, eu falei sobre quais são os benefícios de inovar, de ter uma técnica nova, de que você pode se projetar para o mercado de trabalho e só dessa forma você pode ter uma agenda saudável, que é o que imagina você ter uma agenda saudável, faturando mais e bem mais, melhorar o que já era bom. Você tem uma técnica e você aprende novas técnicas para que você melhore o que já é bom em você. Legal, né? E fazer com que a sua vida seja muito mais flexível. Você consiga ficar um pouco mais com a família, você consegue se planejar para viajar, ter uma agenda saudável, ter uma vida saudável. É isso que eu quero propor para você na nossa mentoria que vai acontecer na semana que vem.
Então, falamos sobre isso, e aí o que eu gosto de falar sobre o passo a passo de, de atender com segurança, de atender de forma. Eu gosto sempre de ter uma certa transparência entre eu e o meu cliente. E essa transparência vem com segurança, vem com disciplina, vem com dignidade, né? Porque o nosso trabalho, ele dignifica, nos dignifica. Por isso que eu digo, o trabalho ele é muito importante, mas ele tem que ser conduzido de uma forma saudável, para que a gente não se lesione, para que a gente consiga ser. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu estava num ponto da minha carreira que a Alessandra, ela estava simplesmente comendo, dormindo, acordando e trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando, e isso era um fluxo que estava me fazendo. Eu tinha agenda cheia, porém, essa agenda, ela começou a ficar fatigante. Aí eu fui ver o que estava acontecendo com a internet, porque ela está caindo um pouquinho. Coisas da tecnologia. Acontece isso com vocês? Ou é só comigo? Ok, minha gente. Olha só. Então, como eu estava falando, gosto de ter essa transparência com os meus pacientes, gosto de fazer com que a minha vida seja um pouco mais saudável, para mim ficar mais tranquila com relação ao meu desempenho profissional, emocional, financeiro, que é o que a gente mais quer, e fazer com que o fluxo ele vai e volta. Então, a mentoria vai ser no dia 2 da semana que vem. Mas eu estava falando que eu ia dar um passo a passo de como a gente começar uma técnica nova. Primeiro, que é o que eu faço, que é o que eu reflito, assim, muitas vezes sobre a vida. Eu gosto muito de filosofia, eu gosto disso. Então, a primeira coisa, quando a gente vai aprender uma técnica nova, a primeira coisa, quando a gente vai fazer uma inovação nas nossas vidas, é a gente se abrir. É sentar na posição de aluno e ouvir o que o outro tem para falar. Porque às vezes o que o outro está falando vai te ajudar bastante. Outra coisa é estar aberta e receptivo para toda a abundância que há no universo. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que a conexão entre você e eu aumente e eu consiga captar um pouco mais de você e você um pouco mais de mim. É algo que eu diria que é fantástico, é algo diferenciado, é orgânico, sabe? É muito bom. Então, ser transparente, estar receptivo, aberto e receptivo para toda a abundância que há no universo. O universo é uma coisa que vai ajudar bastante. Outra coisa, se você já viu o meu vídeo, comece a treinar um pouquinho em casa. Começa. E se você já atende, começa. É algo. A gente só consegue ultrapassar algumas barreiras se a gente passar por elas. É o que a gente está o tempo todo falando. A gente só consegue ultrapassar as barreiras quando a gente passa por elas. Chama um amigo, pega um familiar que está com dor e pega um vídeo meu e faça a prova. Veja como ele vai melhorar. Veja como o pé, ele é anatômico, ele consegue deslizar de uma forma que você começa e termina com a mesma intensidade. Faça isso. Outra coisa, aquele cliente que você já atende há algum tempo, chama ele. A próxima vez que ele marcar com você, surpreenda ele. Começa com o posterior, vai nas costas. Ah, mas eu ainda não tenho o meu. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, esse aqui, ó. Esse pegador, isso aqui é incrível. A parte do equilíbrio, a parte do desenvolvimento, você vai que é uma maravilha. Não tem? Manda instalar.
é ótimo, é maravilhoso. É dessa forma que a gente vai começando, é dessa forma que eu comecei. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Tá bom? Amanhã estaremos juntinhos novamente. Eu tenho um outro assunto para colocar para a gente conversar, para fazer com que as coisas comecem a se alinhar entre a gente. E quero agradecer muito a presença de vocês. Eu gosto muito de estar falando, gosto de estar presente. Eu falo para minha mãe, para o meu pai, que eu nasci já com essa coisa do toque. Eu gosto de tocar. E se não for possível, a gente se fala por aqui. Eu gosto de envolver as pessoas. Essa é o meu legado. E eu quero fazer isso da melhor forma possível. E eu só vou conseguir se você me ajudar. Se você estiver também receptivo com as suas perguntas. Eu estou sempre estudando, estou sempre inovando. A sua pergunta faz com que eu também cresça. É verdade. Ok? Então, nos falamos amanhã. Amanhã a gente vai ter um outro assunto que eu não vou falar agora. É surpresa, é muito surpresa. Já se preparando para o nosso encontro no dia 2, que vai ser muito legal, tá? Então, um abraço no coração e nos vemos amanhã. Beijos e até mais. Foi bastante, né? Eu escutando a aula e com a tua... Sim.